Olá, meu nome é Giovanni, todos são bem-vindos ao nosso estudo de hoje. A gente está seguindo com esse roteiro de temas, o homem integral, e hoje a gente vai ver a bibliografia, as fontes de informação sobre a questão da espiritualidade. Os livros que ensinam como você organizar a sua vida, como você administrar as capacidades, as oportunidades, os recursos que você tem para ser uma pessoa espiritualizada. O conhecimento existe para tornar as pessoas melhores. A informação existe para informar e para transformar o ser humano num ser cada vez melhor. A função do conhecimento é tornar cada pessoa mais esclarecida, mais bondosa, mais espiritualizada, mais consciente da sua missão nesse mundo. Na Segunda Guerra Mundial, quando um soldado chegava numa base do exército, alguém apontava uma arma para ele e perguntava: qual a sua missão? E ele tinha que falar um código, passar um certo código, um certo número que alguém tinha passado para ele. Se ele falasse: esqueci, levava um tiro na hora. Se ele falasse: espera um minuto, vou ver num papel aqui que eu anotei, levava um tiro na hora. Porque cada membro do exército tinha que saber a sua missão, tinha que memorizar um código. Então a gente deve ser igual ao soldado, a gente deve saber qual a nossa missão, ter presente na nossa memória o tempo todo qual a nossa missão nesse mundo. A missão de cada ser humano é despertar o amor em si mesmo, é aprender a organizar a sua vida, seus pensamentos, seus sentimentos, seus objetivos, e ir se aperfeiçoando ao longo do tempo. Despertar o amor, transformar o amor em trabalho, em obras positivas, ser um instrumento da bondade divina em todos os ambientes ao longo da sua vida, e sempre cultivar a disciplina, a busca da perfeição em tudo aquilo que faz. Então a gente deve ter sempre presente em nós a nossa verdadeira missão na Terra. E a gente cumpre essa missão através de muitas tarefas, na vida familiar, na vida escolar, na vida profissional, na convivência com as pessoas em todos os lugares, procurando conhecimento, tendo uma tarefa cada vez mais perfeita em tudo aquilo que a gente faz, convivendo com as pessoas e deixando a nossa marca, deixando essa marca de luz que a gente assume nesse compromisso com Jesus de ser um ser cada vez mais perfeito, cada vez mais útil para a sociedade onde a gente vive. Uma vez eu vi uma história interessante numa revista em quadrinhos, era uma história da Pantera Cor-de-Rosa, e ela recebia uma visita de diplomatas de um país do outro lado do mundo. E eles falavam: você é descendente do nosso rei. E ela não sabia disso. E eles falavam: você é descendente do rei, e agora o nosso rei acabou de morrer, e ele precisa de um sucessor para ser o nosso governante. E você está interessado em conhecer o nosso país e dirigir o nosso povo, ser o nosso rei? E ela falou: sim, eu quero ir até lá, tenho interesse de conhecer esse país e posso sim assumir o papel de governante, de sucessor do rei que acabou de morrer. E ela foi para aquele país, visitou o país, viajou bastante lá por várias cidades e gostou muito das paisagens, gostou do povo e concordou em assumir a tarefa de ser o chefe de Estado daquela nação. E quando estava tudo pronto, os assessores do governo falaram para ela: agora só falta um detalhe para a gente acertar com você. O nosso país não é uma nação muito rica, a gente não pode pagar um salário muito alto para o nosso rei. Então, e naquele país existia uma moeda chamada cronado. E eles falaram para ela: a gente pode pagar um salário de 3 cronados por ano para o nosso governante. E ela ficou irritada, não gostou disso e falou: mas isso é muito pouco.
Como que eu vou deixar lá o meu país, vou vir morar aqui do outro lado do mundo para receber só 3 cronábulos por ano? Isso aí não vale a pena, não quero deixar o meu país para ficar a vida toda com vocês e receber um salário muito baixo. Então eu não quero mais ser o governante, eu renuncio. E os diplomatas falaram, mas você tem certeza? Você não quer pensar um pouco mais, não quer conversar um pouco mais com a gente, analisar melhor a situação? Tem certeza que você quer renunciar? E ela falou, tenho certeza, não vale a pena, não quero mais ser o governante de vocês, eu renuncio a esse cargo. E assinou o documento renunciando e foi voltar para casa. E quando estava no avião, voltando para casa, ela pensou, eu acho que eu agi sem pensar, eu deveria ter planejado melhor as coisas, deveria ter consultado o câmbio da moeda antes de ter renunciado àquele cargo. E ela foi consultar os câmbios das moedas e viu que um cronábulo valia 3 milhões de reais. Se ela tivesse assumido o posto de rei naquele país, ia ser milionária, ia ganhar muito dinheiro. Então essa história ensina uma coisa importante pra gente. Quantas pessoas às vezes deixam passar uma grande oportunidade na sua vida? Às vezes por preconceito, por ideias erradas, uma pessoa perde uma grande oportunidade, deixa passar uma oportunidade de ser útil a todo mundo, de aprender uma coisa importante, de ter uma oportunidade que ia mudar a sua vida para melhor, para sempre. Então muitas pessoas rejeitam uma ideia nova, muitos agem com preconceito, muitos quando têm a oportunidade de conhecer alguma coisa importante, reagem de uma forma negativa, falam, mas eu não gosto disso, eu acho que isso é um absurdo, isso não existe, isso é impossível, não me interessa aprender sobre essas ideias, isso aí é uma coisa absurda para mim. Quando você rejeita uma ideia nova, uma oportunidade nova, quando você age com preconceito, que oportunidades você pode estar perdendo? Quantas chances, às vezes, maravilhosas de mudar a sua vida, de cumprir uma missão importante aqui no mundo, você pode estar perdendo. Então é muito importante, antes de julgar alguma coisa, a gente conhecer, a gente analisar as ideias, analisar as oportunidades, antes de rejeitar alguma coisa, de agir com preconceito. O verdadeiro sábio é aquele que analisa primeiro as coisas, antes de julgar. É aquele que procura conhecer o melhor possível a realidade, antes de fazer o seu julgamento e antes de estar rejeitando alguma coisa nova. Então a gente vai ver hoje alguns exemplos da literatura espiritualista, como os livros vão ajudando a gente a orientar a nossa vida, a aprender a administrar a nossa vida de forma cada vez mais perfeita. Então existem milhares de livros na literatura que trata da espiritualidade, que ensinam como administrar a nossa vida. O próprio Evangelho de Jesus, muito mais do que um livro religioso, na verdade é um manual que ensina como administrar a nossa vida, como você organizar a sua existência para ser um ser humano mais consciente e mais útil na sua vivência ao longo do tempo aqui na Terra. E existem muitos exemplos de livros úteis que trazem essa mensagem para a gente, ensinam qual é a nossa verdadeira missão aqui na Terra. Um deles é um livro pequeno, fácil de ler, Os Minutos de Sabedoria, do escritor Carlos Torres Pastorino. São mensagens bem curtas, às vezes de meia página, às vezes de 1 a 2 frases, que vão dando conselhos de como a gente ser uma pessoa mais sábia, mais consciente da nossa missão na Terra. Então são orientações bem curtinhas, fáceis de ler, e nesse livro a gente vai aprendendo a organizar a nossa vida. Outros livros muito importantes são do filósofo brasileiro Huberto Roden. Huberto Roden publicou dezenas de livros, onde ele vai ensinando as pessoas a serem espiritualizadas, a conduzir sua vida de uma forma sábia, de uma forma produtiva,
e correta. Um dos livros mais populares de Huberto Roden é De Alma para Alma. É um dos livros mais simples de ler. Ele vai pondo uma sequência de mensagens curtas, diretas, fáceis de entender, e vai aconselhando como uma pessoa pode fazer para ir se aperfeiçoando como ser humano em todos os setores da sua vida, para ser um ser mais consciente e mais produtivo e útil na sua sociedade, no ambiente onde ele vive. Huberto Roden tem outros livros, como O Caminho da Felicidade, tem um livro muito útil chamado Metafísica do Cristianismo, e nesse livro ele vai analisando o Pai Nosso, a oração ensinada por Jesus. Ele vai dizendo em cada frase do Pai Nosso o sentido mais profundo que Jesus quis transmitir com aquela oração. E uma das mensagens importantes que Huberto Roden transmite nesse livro é quando ele resume a missão das pessoas. Ele diz assim: o asceta recusa o mundo, o materialista abusa do mundo e o ser humano espiritualizado usa o mundo. O asceta é aquele religioso enclausurado que vive num convento isolado do mundo, e ele acha muitas vezes que o mundo é cheio de pecado, cheio de perigos, e ele foge do mundo, ele recusa o mundo. O materialista, aquela pessoa que não acredita em nada, não acredita em vida após a morte, não acredita num fundamento espiritual mais profundo na vida humana, abusa do mundo, abusa dos prazeres, das oportunidades do mundo. E o ser humano realmente espiritualizado, o homem e a mulher espiritualizados, são aqueles que usam o mundo. Para você ser uma pessoa espiritualizada, não tem necessidade de se isolar do mundo, de viver numa caverna, de se isolar num convento. A gente pode viver uma vida normal de todo ser humano, na convivência com todas as pessoas que existem em volta de nós. O ser humano espiritualizado não precisa renunciar a tudo na sua vida. Ele pode ter uma vida comum, normal no dia a dia, mas santificando, abençoando cada atitude com um sentimento de bondade, de disciplina, de retidão em tudo que faz, iluminando até os atos mais simples da nossa vida, com uma conduta baseada sempre no amor, no trabalho produtivo, na disciplina, em tudo que a gente executa na nossa existência. Huberto Roden tem muitos outros livros também. Um deles é A Mensagem Viva do Cristo, onde ele vai analisando cada ensinamento de Jesus, cada fundamento do Evangelho, e onde ele vai demonstrando como a mensagem do Evangelho é eterna, é atemporal, serve para todas as pessoas, em todas as regiões do mundo, em todas as crenças, em todas as situações. O Evangelho é um roteiro seguro para orientar o ser humano na sua trajetória nesse mundo. E tem muitos outros livros de Huberto Roden, livros que tratam da filosofia, que tratam da ciência, da religiosidade, onde ele vai detalhando, nos mínimos detalhes, vai explicando os fundamentos da mensagem de Jesus. E não só de Jesus, como dos grandes mestres da humanidade, como a análise do Bhagavad Gita, que é o livro sagrado dos hindus, como a análise de personagens históricos, como o filósofo Blaise Pascal, personagens como o Paulo, o apóstolo, como Maria, a mãe de Jesus. Huberto Roden tem uma sequência de livros que tratam da filosofia e de biografias de grandes personagens da história humana. Ele analisa a filosofia do Oriente também. Tem um livro chamado O Espírito da Filosofia Oriental, onde ele mostra como os orientais têm uma visão mais profunda do sentido da vida. Os orientais muitas vezes dizem que o ocidental, às vezes, é um pescador de sombras, que concentra todo o objetivo da sua vida em objetivos materiais e deixa passar aquele fundamento espiritual muito mais profundo que existe por trás da nossa missão na nossa vida. Muito mais do que a busca do sucesso material, financeiro,
do sucesso profissional, da posição social do ser humano, é o seu crescimento espiritual, a sua iluminação interna, que vem através do despertar da consciência, da nossa verdadeira missão na vivência do amor, da paz, construindo a paz dentro de nós mesmos, antes de projetar essa paz e essa vivência amorosa no ambiente externo onde a gente vive. Então, Roberto Rodi é um grande pensador, um dos grandes mestres mais iluminados que estiveram aqui nas terras do Brasil, orientando as pessoas como administrar realmente a sua vida. Vale a pena conhecer a obra desse grande pensador. Um outro grande filósofo que nasceu na Itália e viveu no Brasil também por várias décadas é o pensador italiano Roberto Rodi, Pietro Baldi, o nome desse pensador italiano, que assim como Roberto Rodi também trata da questão da vida do ser humano espiritualizado. E Pietro Baldi tem na sua obra máxima, A Grande Síntese, uma análise de todo o conhecimento humano. Ele vai analisando todas as áreas do conhecimento humano, a ciência, a filosofia, a religião. Ele analisa áreas científicas como a química, a biologia, a astronomia, a física, a sociologia, a psicologia, a economia, a história, de um ponto de vista espiritual. Ele vai mostrando nessa grande obra, A Grande Síntese, como cada área do conhecimento contribui para o crescimento verdadeiro, integral do ser humano. Qual o fundamento espiritual por trás de cada área do conhecimento. E ele vai demonstrando como o ser humano, acima de tudo, é um ser espiritual, um ser eterno, uma alma eterna e imortal, que está provisoriamente aqui no mundo material, mas que é originário de uma dimensão espiritual muito mais elevada. Uma frase marcante de Pietro Baldi nesse livro é uma frase que diz assim: o movimento é a essência do universo. Tudo no universo está em movimento, tudo caminha para evoluir para um estágio mais perfeito. Nada no universo está parado. As leis do universo são perfeitas, são eternas, imutáveis. É o ser humano que às vezes vai atrasando e vai emperrando o seu próprio progresso, que fica concentrado só na questão do seu próprio sucesso pessoal, material, e deixa às vezes o seu crescimento espiritual de lado e vai atrasando o seu crescimento, a sua própria missão de despertar a espiritualidade em si mesmo, e vai atrasando a sua evolução ao longo do tempo. Mas quando a gente conhece as verdadeiras leis que comandam o universo, a gente vai aprendendo a acelerar nossa evolução e crescer como ser humano em todos os sentidos. Então Pietro Baldi tem uma sequência de obras que tratam dessa questão do crescimento do ser humano. Um livro muito importante dele, onde ele até faz previsões para o futuro da humanidade, é A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Ele vai analisando a situação, inclusive a situação política do século XX, a questão da evolução política, do capitalismo, do socialismo, dos estados ditatoriais, totalitários que existiam ao longo do século XX. E ele vai prevendo o futuro da humanidade, que um dia a humanidade vai se libertar desses preconceitos, dessas amarras políticas, religiosas, filosóficas, que há vários séculos estão atrasando o crescimento espiritual da humanidade. E Pietro Baldi vai fazendo profecias sobre o futuro da humanidade nas suas obras. Então existem muitos grandes autores que trouxeram essas fontes de luz para a humanidade. Outras obras muito importantes são as obras que existem no setor da filosofia do Espiritismo. As obras de Allan Kardec são as obras mais importantes da filosofia espírita, e vão ensinando como o ser humano cultivar o seu crescimento espiritual. O processo que na área espírita se chama de a reforma íntima. Como você reformar a sua própria consciência e se tornando um ser humano cada vez melhor.
Um livro fundamental para quem quer conhecer a filosofia do Espiritismo é o Livro dos Espíritos, a primeira obra publicada por Allan Kardec. E é uma obra didática, fácil da gente ir conhecendo, é escrita em perguntas e respostas, tem 1019 perguntas com as respostas. E é uma verdadeira entrevista com o mundo espiritual. Allan Kardec foi um grande pedagogo, um grande mestre na pedagogia, ensinando várias gerações de estudantes não só como se tornar um ser humano mais esclarecido intelectualmente, mas acima de tudo, ele cultivava a essência de como formar o caráter das pessoas, como despertar a virtude no ser humano e criar uma vida de retidão, uma vida de equilíbrio em todos os sentidos nos seus aprendizes. E ele, nas suas obras espirituais, também coloca essa questão da educação integral do ser humano. E nessa obra, o Livro dos Espíritos, ele trabalhou com vários médiuns, várias pessoas que captavam mensagens que vinham da espiritualidade, e ele vai questionando as grandes pesquisas da humanidade, as grandes questões do ser humano. Esse livro é dividido em 4 partes. A primeira parte é as causas primárias, onde ele vai questionando a espiritualidade sobre o que é Deus, quais as provas que a gente tem da existência de Deus, o que é a alma, o que é o mundo espiritual, qual a missão do ser humano aqui na Terra, como Deus cria os mundos, como é a evolução do universo. Ele vai tratando de questões de cosmologia, de astronomia, de biologia, dizendo como o ser humano surgiu, dizendo que a Bíblia não está errada, mas a linguagem bíblica é simbólica. Adão e Eva, na verdade, são personagens simbólicos. Os 7 dias da Bíblia, da criação do mundo, na verdade é um símbolo para 7 períodos geológicos que duraram centenas de milhões de anos. Então vai dizendo como realmente foi o início da humanidade, como foi a trajetória evolutiva da humanidade. Em seguida, na segunda parte, ele trata do mundo espiritual, vai questionando os espíritos orientadores da humanidade, como é a vida no mundo espiritual, como é o espírito, será que o espírito tem uma forma humana, ele tem um corpo espiritual também, como que é a vida do espírito, ele tem necessidades como a gente aqui na Terra, como se dá a chegada no mundo espiritual, será que a chegada depois da morte do corpo é boa ou é desagradável para o espírito, como cada tipo de pessoa, de acordo com a conduta que teve aqui na Terra, vai ser recebida lá na dimensão espiritual. Existe só essa vida ou existem outras? Existe a reencarnação? Como é a evolução do espírito ao longo das várias existências? Então todos os detalhes vão sendo aprofundados nessa obra. Depois, na parte terceira, ele trata das leis morais, então ensina como o ser humano deve se comportar ao longo da sua vida, vai estudando as várias leis, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da evolução da humanidade, a lei de sociedade, como o ser humano deve viver no contato com outras pessoas. Então vai detalhando todas as grandes leis morais que comandam a vida do ser humano. Na quarta parte ele trata das esperanças e consolações. Então, como é a vida depois da morte? Será que existe céu, inferno, purgatório? Será que existem anjos, existem demônios? Como é a vida do ser humano nessa vida após a morte, nesse mundo espiritual? Aquele que viu uma pessoa, um parente morrer aqui na Terra, será que ele vai reencontrar esse parente lá no mundo espiritual? Será que o marido vai encontrar sua esposa após a morte? Será que um amigo pode reencontrar seu amigo lá no mundo espiritual? Então, a espiritualidade vai respondendo às questões de como é a vida do ser humano aqui na Terra, como deve ser a nossa vida,
e como é a vida no mundo espiritual. Para citar algumas questões, no início da obra, Kardec questiona a espiritualidade e pergunta: o ser humano um dia vai conseguir entender todos os grandes mistérios do universo, vai entender a essência da vida, a essência do universo? E eles respondem assim: à medida que o ser humano evolui ao longo da eternidade, o seu horizonte vai se alargando. E um dia o ser humano compreenderá Deus, compreenderá a essência do universo, será também um anjo, será, assim como Jesus, um grande espírito iluminado ao longo da nossa evolução. Esse é o destino de todos nós. Mas para compreender certas coisas são necessárias capacidades que o ser humano ainda não possui. Então só no futuro certos mistérios, a nossa mente, a nossa compreensão vai ter a capacidade de entender. Em outra questão, ele pergunta: todos os mundos que circulam no universo são habitados? E a espiritualidade responde: sim, todos os mundos são habitados, nada que é criado no universo é inútil. E o ser humano da Terra está muito longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Existem mundos muito mais elevados do que a Terra, que são as futuras moradas do ser humano. E Kardec pergunta: os mundos permanecem sempre no mesmo nível de evolução ou também evoluem? E eles respondem: todos os planetas evoluem, todos começam por um estado primitivo, chegam no nível que a Terra está nesse momento e vão evoluindo até se tornarem mundos perfeitos. A própria Terra está num momento de transição, está evoluindo para um estágio superior, e a Terra será um verdadeiro paraíso ao longo dos milênios, quando aqui nesse mundo só estiverem vivendo pessoas com tendência à bondade, ao amor, ao respeito ao próximo e à busca da disciplina, da perfeição ao longo da sua vida. E ao longo dessas 1019 perguntas ele vai questionando muitos assuntos importantes. Uma outra questão é a respeito da legislação humana. Ele diz: as leis da humanidade um dia vão evoluir para um estado superior? E a espiritualidade diz: sim, as leis são uma conquista da humanidade e vão se aperfeiçoando ao longo do tempo. E a própria espiritualidade questiona: vocês não veem que na antiguidade, na Idade Média, existiam leis muito mais bárbaras, muito mais grosseiras do que da atualidade que vocês estão vivendo, nesse caso no século XIX, quando foi escrito esse livro? E a legislação humana vai evoluindo e acompanhando as leis divinas. Um dia o mundo será comandado por leis muito sábias e muito perfeitas, quando a humanidade alcançar um nível de amor, de equilíbrio muito maior. Então esse livro é muito profundo, resume todas as áreas do conhecimento humano e é uma obra muito importante para quem quer conhecer a verdadeira espiritualidade, como se tornar um ser humano mais esclarecido. Kardec também tem um outro livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai analisando a mensagem de Jesus e fala, por exemplo, das muitas moradas, o que Jesus quis dizer com as muitas moradas do universo, que são os mundos, que são verdadeiras escolas para todas as humanidades espalhadas pelo universo infinito. Ele vai questionando, por exemplo, o que Jesus quis dizer com as suas mensagens do Evangelho, o que é o verdadeiro amor ao próximo, o que é o perdão, o que é uma conduta equilibrada aqui na nossa vida. Então ele vai analisando cada trecho do Evangelho, ele põe os versículos que Jesus pronunciou, depois a explicação e depois vem mensagens mediúnicas vindos da espiritualidade ensinando como o ser humano deve administrar a sua vida. E é muito útil essa obra para a gente ir aprendendo a educar a nossa existência aqui ao longo do tempo. Uma outra obra é O Céu e o Inferno, onde Allan Kardec vai analisando a vida após a morte
ele vai analisando, será que existe realmente o inferno? Será que existe o purgatório? Deus seria justo se ele punisse uma pessoa com uma vida de dor eterna, de sofrimento eterno no inferno que não tivesse fim? Se os próprios seres humanos imperfeitos muitas vezes são capazes de perdoar aquele criminoso que semeou só maldade na terra, Deus, que é um ser eterno e perfeito, será que seria justo condenando um dos seus filhos a dor eterna no inferno inesgotável? Então ele analisa a questão do céu, inferno, purgatório, e depois vai colocando uma série de exemplos. Ele coloca 67 exemplos de entrevistas que fez através de médiuns com pessoas que já tinham morrido. Então ele vai catalogando desde os espíritos felizes, que foram pessoas muito bondosas aqui na Terra, espíritos numa condição mediana, espíritos sofredores, ele coloca os espíritos endurecidos, também aqueles que estão endurecidos no mal, que ficam muito tempo, às vezes, enterrados naquela conduta da maldade ao longo de várias existências aqui na Terra. Coloca a questão dos criminosos arrependidos, pessoas que praticaram crime aqui na Terra, mas se arrependeram lá no mundo espiritual. E nessa conversa, nessas entrevistas com essas almas que já partiram para o mundo espiritual, ele vai ensinando como é realmente a vida do ser humano após a morte, dizendo que ninguém consegue enganar a lei divina, a lei é igual para todo mundo, e cada um recebe na vida após a morte aquilo que merece de acordo com o que semeou, de bom e de mal, aqui na Terra. Outra obra muito importante de Allan Kardec é a Gênese, uma obra chamada A Gênese, os Milagres e as Predições. E ele começa analisando a história geológica da Terra, como se deu a formação da Terra, como foi evoluindo o planeta ao longo de milhões de anos. Depois ele coloca a questão dos milagres de Jesus, o que é realmente um milagre. Será que o milagre é uma coisa sobrenatural? Ou simplesmente é uma lei da natureza, que não tem nada de sobrenatural, mas é uma lei desconhecida ainda para nós? Então ele analisa as ações de Jesus, a multiplicação dos pães, as curas que Jesus fez, a tempestade que Jesus acalmou ali quando os apóstolos estavam num barco correndo perigo de vida. E depois encerra analisando a questão das previsões feitas por Jesus no Evangelho, do futuro do mundo, de qual vai ser o futuro da humanidade. E tem um capítulo muito importante no final da obra Gênese, que é o capítulo da nova geração, onde Kardec diz que os tempos são chegados para a transformação da humanidade. E vai analisando, é interessante a gente parar para analisar esse capítulo, porque parece que ele está prevendo a época atual do século XXI que a gente está vivendo. Esse livro foi publicado na França em 1868 e já se prevê ali o futuro que a humanidade ia enfrentar, as crises que a humanidade ia enfrentar, e ele diz que a nova geração surgirá no futuro, só pessoas tendentes à bondade, ao amor, à disciplina vão poder nascer aqui na Terra. Aqueles que são tendentes à maldade não vão poder mais nascer aqui nesse planeta. Vão ter que recomeçar sua caminhada evolutiva em outras partes do universo. E tem uma outra obra de Allan Kardec, publicada após a morte dele, chamada Obras Póstumas. É uma coleção de mensagens que ele mesmo escreveu e mensagens que ele recebeu da espiritualidade. E numa dessas mensagens, a espiritualidade diz assim: vai chegar uma época no futuro onde a imprensa vomitará todas as loucuras do ser humano. E vai ser uma época que, ao mesmo tempo que todas as loucuras vão proliferar na imprensa, também grandes mensagens de amor, de esperança e de bondade serão semeadas pela humanidade em todos os cantos do mundo. Então é interessante comparar com a época atual. Através da televisão, do rádio, do computador, da internet, da literatura,
Quantas mensagens, às vezes, de coisas sem importância, de brincadeiras, de coisas inúteis para a humanidade, são espalhadas através da comunicação. Como naquele tempo não existia nada disso, rádio, televisão, internet, a espiritualidade resumiu tudo numa palavra imprensa, que a imprensa no futuro ia ser capaz de semear o que o ser humano tem de melhor e de pior, espalhando pela comunicação para a humanidade toda. Então, quantas mensagens negativas são passadas hoje em dia através dos recursos da comunicação? E ao mesmo tempo, quantas coisas boas, importantes, que iluminam a vida das pessoas também nos são espalhadas através dos recursos modernos da comunicação. Então essas obras são muito úteis para o crescimento do ser humano e existem também muitas outras. Complementando o trabalho do século XIX de pensadores como Allan Kardec, outro pensador importante desse período foi Leon Denis, um grande escritor que viveu na França no fim do século XIX. E Leon Denis tem uma obra chamada Depois da Morte, onde ele analisa toda a trajetória espiritual da humanidade, as grandes religiões da antiguidade, o pensamento religioso da Índia, da antiguidade, do Egito, da Grécia, de Roma, da China, mostrando como o mundo espiritual ao longo da história foi semeando em todos os povos da Terra noções profundas de espiritualidade, de uma conduta correta do ser humano. E nessa obra, Leon Denis resume de uma forma muito didática, muito abrangente a missão do ser humano. Ele diz que a missão do ser humano é a educação da nossa alma. E como se educa a nossa alma? Educando as forças internas que cada ser humano tem. A sua vontade, a sua inteligência e o seu sentimento. A humanidade só vai alcançar um nível superior de evolução quando os seres humanos aprenderem a educar a sua vontade para desejar só aquilo que é bom, que é positivo para si mesmo e para os outros, usar sua inteligência só para aquilo que é construtivo para a humanidade e educar o seu sentimento para alimentar só sentimentos de bondade, de amor, de respeito, de caridade, de retidão em tudo aquilo que a gente faz. Leon Denis tem também outras obras, como por exemplo o problema do ser, do destino e da dor, onde ele analisa o sentido da vida, analisa as dores que o ser humano enfrenta, a utilidade que essas dificuldades têm no nosso aprendizado, onde ele vai mostrando quanto o conhecimento espiritual é útil, é um verdadeiro tesouro que a gente pode acumular na nossa vida, e onde transmite a noção de que o ser humano, na verdade, só é proprietário, só é dono legítimo e definitivo daquilo que a gente constrói dentro de nós mesmos. Um dos grandes tesouros que a gente pode acumular ao longo da nossa vida é o conhecimento, é a busca pelo conhecimento, pela informação útil para o nosso próprio crescimento pessoal em todos os sentidos. E o grande tesouro, acima de tudo, que a gente adquire na nossa vida, que é eterno, ninguém vai poder roubar da gente, é o patrimônio vivencial do amor, da bondade, de tudo aquilo que a gente semeou de bom, a tudo aquilo que a gente levou de iluminação na vida das outras pessoas. Toda a caridade, o amor que você praticou ao longo da vida. É a maior riqueza que todo ser humano pode acumular ao longo da sua existência aqui na Terra. E existem muitas outras obras também que enriquecem a nossa vivência espiritual. Um conjunto de obras é do médium muito conhecido, Chico Xavier. Existe, por exemplo, a série André Luiz. André Luiz foi um médico que viveu no Rio de Janeiro no início do século XX, e ele vai, ao longo de 16 obras, vai mostrando como é a vida no mundo espiritual, o que ele encontrou quando voltou lá para o mundo espiritual, e como ele vai estudando e vai crescendo como ser eterno, como espírito imortal, na cidade Nosso Lar, que é a colônia espiritual para onde ele foi após a morte do corpo. E André Luiz tem 2 manuais muito úteis para todas as pessoas. Um deles é a Agenda Cristã,
Ele vai em várias mensagens mostrando a nossa missão aqui na Terra, como a gente deve conviver com o próximo, como a gente deve encarar a nossa vida em todos os seus setores. Uma outra obra é Conduta Espírita, onde ele vai dizendo, e é importante a gente perceber que é voltado para os adeptos do Espiritismo, mas não é por causa disso, por causa desse nome, que o católico não pode ler, que o protestante não pode ler, que o budista, o muçulmano não pode estudar essa obra. É uma obra muito didática que vai mostrando como o ser humano deve administrar a sua vida na Terra. E ele vai em vários capítulos mostrando como deve ser a nossa conduta diante dos familiares, por exemplo, diante da vida conjugal, diante da vida sexual, diante da busca do conhecimento, perante o estudo, perante a vida profissional, perante a doença, as dificuldades da vida, perante os animais, perante outras religiões, pessoas que têm um ponto de vista diferente da gente, perante todas as situações que a vida coloca diante de cada um de nós. Então são obras didáticas que ensinam como organizar a nossa vida. E ao longo dessa série, André Luiz vai descrevendo a vida no mundo espiritual, descrevendo os vários setores da vida, regiões superiores, muito bonitas e felizes do mundo espiritual, regiões inferiores, para onde pessoas menos esclarecidas, que cultivaram a maldade na Terra, acabam parando. E um trecho da obra Nosso Lar, a primeira obra de André Luiz, é muito interessante porque ele descreve as pessoas mais materialistas, mais ambiciosas, o que acontece com elas quando chegam no mundo espiritual. Num capítulo dessa obra, André Luiz mostra como grandes empresários, grandes pessoas milionárias, muito ricas aqui na Terra, chegam lá na cidade Nosso Lar, e eles chegam numa situação de uma verdadeira demência espiritual. Eles estão num verdadeiro estado de coma, e aí ele pergunta para os seus mestres da espiritualidade: o que acontece com essas almas que estão num verdadeiro estado de coma aqui nesse hospital espiritual? E eles dizem: eles estão tão embrutecidos na sua condição inferior de espiritualidade que eles vagueiam sem rumo, eles vão vagando por outras dimensões mais baixas do mundo espiritual. E tem uma cena muito marcante onde ele descreve que aquelas pessoas estão ali vomitando uma substância muito escura, uma substância feia, parece um vômito negro. E os mestres de André Luiz dizem: essas substâncias são, na verdade, pensamentos inferiores de ambição, de cobiça, de maldade que essas pessoas tiveram na sua corrupção, na busca desenfreada pela riqueza lá na Terra. E eles dizem assim: no mundo eles foram grandes empresários, eles movimentavam centenas de milhões de dólares, de libras, de marcos lá na Terra. Mas aqui na Terra eles chegam numa situação de mendicância espiritual, uma verdadeira situação de miséria total na sua vida espiritual, porque eles correram atrás de riquezas temporárias, provisórias, e esqueceram a verdadeira riqueza, que é a prática do bem, que é a prática da caridade, a prática da bondade em relação a todos com quem eles convivem ao longo da vida. E chegam aqui na nossa dimensão espiritual nessa situação de miséria espiritual muito profunda. Então existem essas obras da série André Luiz e muitas outras obras recebidas pela mediunidade desse grande mestre que foi Chico Xavier, um exemplo de humildade, de retidão na sua vida para toda a humanidade. Uma outra sequência de livros é muito útil também, do médium que hoje em dia é bastante conhecido, ele tem muitos vídeos também na internet, o médium Robson Pinheiro. Ele tem livros interpretando o Apocalipse, como será o futuro da humanidade, e tem um livro muito útil dele, que na verdade complementa um livro que veio através da mediunidade de Chico Xavier.
Existe um livro chamado A Caminho da Luz, onde ele vai descrevendo toda a sequência da história da Terra, desde a formação do planeta até os vários períodos, o ser humano primitivo, depois as primeiras civilizações, a civilização da antiguidade do Egito, da Índia, da China, da Grécia, a Idade Média, o Renascimento do século XVI, a Revolução Francesa, as guerras mundiais no início do século XX. E o médium Robson Pinheiro recebe da espiritualidade um livro atualizando, é como se fosse um A Caminho da Luz mais atualizado. Ele vai resumindo toda a história da humanidade e vai falando o que significa agora o final do século XX e início do século XXI para o crescimento da humanidade. Então ele vai detalhando o que significou a trajetória do ser humano até hoje e qual o futuro que espera o ser humano na Terra, qual é o futuro do planeta, da humanidade toda. Tem outras obras de Robson Pinheiro, como por exemplo a trilogia, são 3 livros chamados O Reino das Sombras, onde ele vai descrevendo como é a vida lá no mundo espiritual, inferior, como as forças do mal aqui na Terra estavam muito bem organizadas, mas estão sendo vencidas, estão sendo derrotadas agora pelas forças espirituais de Jesus, e como essas forças do mal estão perdendo força e a humanidade está avançando para um estágio mais elevado de evolução. Como ao longo do século XXI a humanidade está recebendo mensagens espirituais através da literatura, da música, do cinema, de todos os recursos que a arte, que a comunicação vem trazendo para a humanidade. Qual o significado dessas crises que a humanidade vem enfrentando nos últimos anos. Tem, por exemplo, um livro mais recente de Robson Pinheiro, são 2 livros chamados 2080, onde um grande médium dos Estados Unidos, Edgar Cayce, vai transmitindo o que ele viu da espiritualidade para o futuro da humanidade. E lá, como espírito, hoje, como um ser espiritual, ele passa para o médium Robson Pinheiro e vai descrevendo qual é o futuro da humanidade nas próximas décadas, quais as tendências que a humanidade vai estar passando. E ele vai dizendo que esse período de 2020 a 2050 é decisivo na história da humanidade. O futuro está em aberto para o ser humano. Tudo depende de como a humanidade vai administrar o planeta, administrar a sua vida nas próximas décadas, para a gente alcançar um mundo melhor, alcançar um futuro melhor para toda a humanidade. Então existem vários livros da série Robson Pinheiro. Existem livros, por exemplo, que vão descrevendo a missão de Jesus, dos apóstolos de Jesus. Ele tem um livro que vai detalhando a missão também das mulheres e o Evangelho, de mulheres como Madalena, como a mãe de Jesus, como todas as companheiras de apóstolos e seguidores de Jesus, que não passaram para a história nas páginas do Evangelho, mas foram muito importantes também na semeadura do bem, da mensagem evangélica naquele tempo. E Robson Pinheiro tem uma obra muito rica, muito vasta, onde ele vai detalhando também processos de magia, como a espiritualidade trabalha com a questão da magia, usando poderes espirituais para a cura do ser humano, para o equilíbrio da humanidade. Então é também um autor importante na busca do esclarecimento do ser humano, do crescimento espiritual de cada ser humano. E existem milhares de obras, a gente poderia citar muitas outras. Existem obras de muitos autores, como um outro grande médium também, Nelson Moraes, tem um livro chamado Profecias, onde vai detalhando também o início do século XX, o início do século XXI, o momento que a gente está vivendo. E existem centenas de livros. À medida que uma pessoa vai se aprofundando nesse conhecimento, vai conhecendo novas obras, pode ir definindo seu próprio roteiro na busca do conhecimento,
com grandes autores, com grandes livros, vindos da espiritualidade ou de autores aqui da Terra mesmo, que vão detalhando a evolução do ser humano, qual a nossa verdadeira missão aqui nesse mundo. Existe um outro livro também chamado Tratado para o Terceiro Milênio, que é um livro muito profundo, muito didático, que vai mostrando como a gente educar as nossas forças internas, como educar o ser humano na busca do conhecimento, no autoconhecimento, no seu crescimento pessoal em todos os sentidos. Do escritor Carlos Toledo Rizzini. É um livro muito útil também na busca do crescimento pessoal. Então existem centenas de livros. Existe, por exemplo, o escritor Edgar Armond, que detalha também ao longo de dezenas de obras uma missão do ser humano. Existe um livro chamado O Livre-Arbítrio, onde ele mostra a liberdade de escolha que o ser humano tem aqui na Terra. Ele tem o livro Redentor, que vai detalhando com uma riqueza de conhecimento a missão de Jesus aqui na Terra, o que significou o Evangelho, o que significou a pregação de Jesus ao longo da sua vida. Então a obra da literatura espiritualista é extremamente vasta. Existe, só para se ter uma ideia, na área da literatura espírita existem mais de 5.000 obras sérias, obras úteis para o esclarecimento do ser humano. E quando a gente tem a mentalidade mais aberta, pode ampliar, estudar obras de grandes mestres também, de doutrinas como a yoga, como a teosofia, como a Rosa Cruz. Todos os caminhos espirituais enriquecem o ser humano, oferecem informações específicas de como a gente está se enriquecendo como ser humano cada vez mais e crescendo em todos os setores da busca da nossa evolução espiritual. Existem muitas obras, poderia citar muitas outras, mas essas são as obras mais conhecidas, mais importantes da literatura espiritualista. Para encerrar, detalhando um pouco mais a obra de André Luiz, eu vou citar o início do livro Nosso Lar, mostrando como foi a chegada desse médico André Luiz no mundo espiritual. E na introdução do livro, André Luiz vai dizendo assim, que muito mais do que religião, do que religiosidade, o mundo precisa muito mais de espiritualidade, de vivência espiritual autêntica em cada ser humano. E ele vai dizendo assim que o mundo é uma grande escola. Um corpo, na verdade, é só uma veste, uma roupa temporária. Um século para o espírito imortal é simplesmente um dia na eternidade. E ele diz que em muitos momentos, às vezes, cada um de nós vai sendo orientado pela vida, pelas conquistas e pelas dificuldades da vida. E ele diz que a vida, às vezes, vai ensinando para a gente, com mestres que surgem quando a gente tem necessidade, ensinando, às vezes, em ambientes, em situações muito simples, muito humildes, ensinando em cátedras invisíveis que a vida vai colocando na nossa frente. E ele diz que cada ser humano, mais cedo ou mais tarde, um dia vai ser chamado para o despertamento da sua própria missão de crescimento espiritual. Ninguém foge da missão de promover sua própria evolução, seu próprio crescimento. E André Luiz diz assim, acendei a vossa luz antes de atravessar a grande sombra rumo ao seu retorno para a vida espiritual. Soai agora, para não chorardes depois. E no início dessa obra, Nosso Lar, ele diz como foi a sua chegada no mundo espiritual. E André Luiz foi um médico com um talento muito grande, ele foi também um pesquisador na área da medicina, da biologia, e ele era uma pessoa bastante, muito inteligente, bastante orgulhosa, bastante vaidosa da sua condição intelectual, da sua condição profissional.
e ele tinha uma série de vícios. Ele exagerava na alimentação, ele tinha o vício também de uma vida sexual um pouco promíscua, ele cultivava também, às vezes ele bebia, ele frequentava certos ambientes, tinha uma vida noturna bastante agitada, e tudo isso teve uma consequência bastante negativa, bastante desagradável no seu retorno para a vida espiritual. Então, quando morreu, André Luiz foi parar numa região inferior do mundo espiritual, uma região angustiante, feia, uma região escura, de sombras, e ele descreve assim no início da obra Nosso Lar: eu tinha certeza de que não pertencia mais ao número das pessoas encarnadas na Terra, mas eu me via aqui nessa dimensão espiritual mais vivo do que nunca. Meus pulmões respiravam a longos haustos, eu experimentava sensações de frio, de calor, de fome, de sede. A fome me atormentava, a sede me escaldava, e eu vagava por essa região escura, num sentimento muito forte de desamparo, de abandono, de medo, de incerteza. Não sabia qual o destino que me esperava. Eu encontrava nessa dimensão espiritual folhas que me pareciam agrestes. Eu me atirava sequioso aquela vegetação rasteira, comia aquela vegetação. Eu me atirava a fontes de água turva, colava os lábios naquela nascente suja, e eu, com lágrimas nos olhos, recordava saudoso o pão de cada dia. E aquela estranha viagem prosseguia. Quanto tempo durou essa viagem vagando por aquela região escura? Eu não saberia dizer. E o meu corpo espiritual estava mais vivo do que nunca. Eu que era uma pessoa materialista, que nunca acreditara na vida após a morte, que sempre tinha lutado só pelo meu próprio bem-estar pessoal. O mundo para mim era simplesmente a minha carreira, o meu dinheiro, o meu conforto e a minha família. O resto do mundo eram pessoas estranhas que não tinham nenhuma importância para mim. Eu compartilhei os vícios da juventude da minha época. Eu lutei pelo próprio crescimento espiritual e me fechei no egoísmo da vida familiar, ignorando as dores de pessoas que existiam lá fora das paredes do meu lar. E ele vai vagando por essa região escura até o momento que ele perde totalmente as forças, não tem mais nenhuma esperança, e ele diz assim: chegou aquele momento onde todas as forças me faltaram, onde eu acabei caindo na lama daquela região tão feia, escura, tão desagradável. Era uma região, quando não estava totalmente escura, era banhada por uma luz pálida, que os raios de sol pareciam aquecer de muito longe. E quando eu caí ali, naquele lodo, quando eu não tinha mais nenhuma esperança na minha alma, quando toda a esperança, todas as possibilidades de salvação pareciam ter se esgotado na minha alma para sempre, quando eu caí num estado de desespero infinito, indescritível, quando tudo parecia que tinha se perdido, parecia que eu tinha caído naquele inferno eterno e nunca mais ia sair daquela situação angustiosa, insuportável, eu fiz uma prece, eu lembrei do autor da vida e fiz uma prece do fundo do coração, do fundo da minha alma. Eu implorei ajuda, pedi a Deus que, se Ele existisse, me salvasse, me ajudasse, que se lembrasse de que eu existia, que perdoasse os meus erros, me desse a oportunidade de começar uma nova vida naquela dimensão espiritual, além da morte do corpo. E quando eu fiz essa oração, com todas as forças da minha alma, quando eu não tinha mais nenhum átomo de esperança na minha alma, a paisagem em volta de mim de repente se iluminou. E alguém surgiu, emissário do céu.
um companheiro muito bondoso surgiu, iluminado, nimbado de luz, e aquele grande auxiliar espiritual, aquele grande benfeitor me disse: meu filho, não desanime, o Senhor não te desampara. Eu me chamo simplesmente de Clarencio, sou apenas teu irmão. Clarencio, depois ele vai mostrar que era um dos ministros que administra aquela comunidade espiritual chamada Nosso Lar. E Clarencio diz para ele: tenha bom ânimo, meu filho, Deus não te desampara. Você vai ser levado para um lugar melhor e vai ter a oportunidade de recomeçar a sua caminhada. E aí surgem ali 2 enfermeiros, comandados por aquele ministro Clarencio, e eles levam numa maca o André Luiz até essa cidade chamada Nosso Lar. E uma coisa marcante que chama muito a atenção: aí eles vão analisar a situação dele, e um médico espiritual vai analisando o corpo espiritual de André Luiz e vai dizendo: a causa das suas dores foram a sua conduta desequilibrada. Foi o excesso de alimentação, foi a bebida, foi a vida sexual promíscua que o irmão cultivou ao longo da vida. Como a gente pode ver aqui, o seu corpo espiritual está deteriorado em vários setores, em vários órgãos, porque as energias negativas da sua conduta foram debilitando e foram adoecendo o seu corpo espiritual. Por isso você foi parar naquela região inferior da espiritualidade e ficou 8 anos vagando por aquela dimensão escura. E uma coisa muito importante que eles dizem: eles analisam a biografia de André Luiz e dizem assim: muitas vezes na prática da medicina você atendeu pessoas humildes que não podiam pagar uma consulta, e às vezes até por puro deboche, por pura brincadeira, você atendeu aquelas pessoas humildes, você deu consultas falsas, rindo, debochando daquelas pessoas simples e humildes. Mas ao longo da prática da medicina, ao longo de vários anos da profissão, você deu 5.000 consultas gratuitas. Dessas 5.000 pessoas que foram morrendo ao longo do tempo, 15 deles morreram e vieram aqui para a nossa cidade espiritual. E esses 15 ficaram rezando, orando por você, pedindo a Deus que te abençoasse, te ajudasse na sua vida e no retorno para a vida espiritual. E um dos maiores patrimônios que você tem na sua vida são esses 15 irmãos que oraram por você, esses 15 que mesmo às vezes por deboche, por brincadeira, você acabou atendendo como médico. Então eles rezaram por você e isso ajudou você a ser resgatado daquela região espiritual inferior. Então isso mostra que o bem que a gente semeia é o maior patrimônio, o maior tesouro, a maior riqueza que a gente pode acumular ao longo da nossa vida. Então, se você quer ser um ser humano mais perfeito, quer acumular a verdadeira riqueza na sua vida, como Jesus disse na sua mensagem: buscai não as riquezas da terra, que a traça come e o ladrão pode roubar, mas buscai as riquezas verdadeiras, eternas, que ficam guardadas no céu por toda a eternidade e pertencem a você eternamente, que são a prática do bem, são a semeadura do bem, da caridade, são aquilo que você esclarece, o conhecimento que você leva iluminando a vida das pessoas, e são as atitudes de amor, de bondade que você cultiva na sua vida, auxiliando o próximo, aqueles necessitados que estão em volta de você. Então a verdadeira riqueza que fica para a eternidade toda é tudo aquilo de bom, de iluminado, de útil que você semeia na vida de todos aqueles que convivem com você. Então, encerrando esse estudo que a gente fez, essa sequência de temas do Homem Integral, hoje a gente viu a bibliografia, viu os livros, as obras que são úteis, ensinando como administrar a nossa vida, como ser um ser humano mais espiritualizado. Então sempre a gente deve ter em mente essa verdade. A verdadeira missão de cada ser humano é despertar o amor em si mesmo, transformar o amor em trabalho, em caridade,
e cultivar a disciplina, a busca da perfeição em tudo que a gente faz. Então, agradeço a todos, obrigado pela presença, pela atenção de todos, acompanhando os nossos estudos. Se esse vídeo for útil para você, procure compartilhar com outras pessoas, pôr em prática aquilo que vai aprendendo, para ser um ser humano cada vez mais útil e perfeito na sua vida, na sociedade onde você vive. Obrigado a todos pela atenção e até o encontro no nosso próximo vídeo.